Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. É muito bom podermos nos reunir novamente na casa de Deus e nós estarmos aqui para meditarmos da palavra. E eu quero dizer, que mais uma vez estamos iniciando um novo mês e iniciando uma nova série dentro do nosso tema sobre nova direção. E hoje nós vamos estar falando a partir deste mês da série Vivendo sob Nova Direção. O nosso objetivo nesse mês é podermos olhar para dentro de nós e vermos como nós lidamos com algumas coisas dentro da perspectiva dessa nova direção. Isso é, como nós lidamos com o dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar como lidamos com o perdão. Enfim, nós vamos ver assuntos que trata e apresenta e mostra o nosso coração. Dentro da caminhada cristã, nós nos dizemos discípulos de Cristo. E eu sei que cada um de nós aqui chama Jesus de Senhor. Se Jesus de fato é Senhor, nós precisamos deixá-lo dirigir nossas vidas. E precisamos deixar, então, que Ele nos conduza nos tratos de diversas áreas de nossas vidas. E hoje nós vamos falar de dinheiro e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Hoje nós não temos o texto aí na tela, tá? Se você tem no seu mecanismo, no teu celular, teu smartphone, a Bíblia, você pode abrir, ou você pode abrir a Bíblia, o seu livro. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Então diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar? Deus eterno e poderoso, eu peço a Ti que fale conosco, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra possa incendiar-nos e nos conduzir, de forma a lidarmos
com o dinheiro, hoje mais especificamente, da maneira que lhe agrade, Senhor. Nós queremos entender aquilo que o Senhor quer realmente falar a nós. Dá-nos discernimento. Espírito Santo, nos ajude, nos conduza, nos ilumine, para que entendamos a palavra do Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante esse texto, né? Todo ele. Você vê que esse texto, desde o verso 19 até o verso 34 que nós vemos, ele está tratando de dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, embora é um assunto que parece que nós, de certa forma, nos sentimos meio constrangidos de falar, diante, talvez, daquilo que a mídia hoje trabalha, a relação Deus e dinheiro, que não é o correto, que não é o bíblico, e nós vamos ver isso nesta manhã. Mas nós precisamos entender, e nós temos procurado, desde o início, né, desse ano, andando aqui com vocês, olhando para todo o conceito bíblico, porque existe um grande problema entre nós cristãos. Muitos de nós gostamos muito de pegar versículos soltos da Bíblia. Sabe aquele negocinho da caixinha de promessa, né? Alguém que já teve caixinha de promessa? É uma bênção, só que é um engano. Ela é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, ilude-nos. Por quê? Porque você aprende a decorar versículos. E quando você decora versículo, você talvez não entenda nada da Bíblia. E eu fui ensinado assim, no início da minha caminhada cristã. E eu decorava todos os versículos, eu gostava, eu decorava, porque se o diabo vir, né, está escrito, né? Eu queria espetar o diabo, né? Eu gostava de fazer isso, sabe? Gostava de ir lá, expulsar demônio, fazer toda essa coisa. Eu orava muito por isso. E você pode falar, mas o que isso tem a ver, pastor, com dinheiro? Tem tudo a ver, porque quando a gente começa a pegar versículos soltos da Bíblia, a gente perde a lógica da Bíblia. Porque a Escritura tem uma lógica. As Escrituras, ela apresenta Deus para nós de capa a capa. Então você tem que ler Gênesis até o Apocalipse e entender Deus dentro desse contexto. Senão nós começamos a criar coisas que não são. E a gente pode pegar um versículo aqui, outro ali, para defender, no fundo, ideias que nós pensamos. E quando se trata de dinheiro, hoje em dia, muito se faz disso. E grande parte, se você assistir nas mídias por aí, quando vão falar de dinheiro, de bênção, eles usam o Velho Testamento, como eu já falei aqui para vocês, que é uma promessa para Israel de prosperidade que já não cabe mais a nós hoje. A partir do Novo Testamento, a lógica de Deus com relação ao dinheiro mudou. E nós precisamos entender isso. E é interessante porque o centro destes textos que nós lemos, destes versos, é o verso 24, que diz assim, ninguém pode servir o quê? A dois senhores. Quando nós falamos ninguém pode servir a dois senhores, Jesus está fazendo algo aqui que talvez poucos percebam. Mas ele está tratando o dinheiro, as riquezas, como algumas versões, e algumas versões elas não traduzem a palavra dinheiro e riqueza, elas escrevem a palavra hebraica, né? Vem transliterada a palavra hebraica, que é mamon. Mamon, no hebraico, significa riquezas, ou dinheiro. Por isso que algumas palavras, algumas bíblias ainda trazem, né? Talvez a sua versão pode aparecer mamon. Então a gente não pode servir a dois senhores, né? Aí trata nesse sentido, a Deus e a mamon. Mamon, só para nós esclarecermos, não era nenhum capeta daquela época. Não era. Tá? Algumas pessoas gostam de dar esse nome a uma entidade demoníaca, mas não era. Na verdade, mamon é a palavra hebraica para riquezas. Não é? Certo? Então, apenas isso. Não tem nada mais fora disso. Entretanto, esse texto, veja só, ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus está dizendo? Ele pega mamon, ou ele pega a riqueza, dinheiro, e ele personifica o dinheiro. Ele traz ao dinheiro a qualidade de um ser. Por isso ele diz Senhor. Ele usa a expressão como se a riqueza, o dinheiro, o mamon, pode se tornar o Senhor do seu coração. E é interessante isso. E você então não pode, ou você se dedica a um ou se dedica a outro. No contexto do Novo Testamento, no contexto bíblico, a partir do Novo Testamento, a riqueza, ela não é vista mais como bênção. Aliás, não há problema em ser rico. Se você é rico, glória a Deus, né? Não há problema. A questão é que a riqueza, ela é tratada a partir do Novo Testamento como algo muito, mas muito perigoso. Algo que desvia o coração do homem.
Algo que atrai o coração do homem de tal forma que Jesus chama a riqueza de Senhor, personifica. E talvez você fale assim, mas por que, afinal de contas, então, a riqueza, o dinheiro, chega a ser chamado por Jesus como um Senhor, como um ser divino? Porque ele coloca, ou você vai servir a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro, nesse sentido, é feito por Jesus, é personificado como uma divindade. E é simples, talvez, você pensar nisso, né? Porque, olha, se eu jogar esse papel aqui, se eu largar aqui, eu não vou jogá-lo, tá? Mas se eu jogasse esse papel aqui, eu largasse ele por aqui, deixasse ele aqui em cima do banco, é bem possível que você passe aqui e ignore. Você vê esse papel e fala, papel branco não vale nada, né? Ninguém quer. Por quê? Ele não te trai, ele não te atrai, ele não desperta em você desejo, ele não te oferece nada. Não é verdade? Mas se eu pegar um papelzinho desse aqui, e se eu deixar aqui, será que até o final do culto vai estar aqui ainda? Se a gente pegar, por quê? É papel também. Se você pensar que a matéria que está aqui não vale nada, é papel, é como aquele papel. Só que este papel, depois de ter sido trabalhado, passou lá na Casa da Moeda, enfim, fez tudo, esse papel adquiriu algo que é valor. O dinheiro, ele nos atrai, por quê? Porque ele gera valor. O que significa isso? Ele dá valor às coisas. E a partir desse momento, então, ele se torna atrativo aos meus olhos, porque com ele eu posso adquirir casas, eu posso comprar um carro. O dinheiro dá valor até mesmo às pessoas. Até às pessoas. Se você fizer quem estiver fazendo aniversário, se você me convidar para o seu aniversário, você não vai precisar pagar nada. Eu vou lá, vou comer com você, vou cantar, me alegrar com você, não tem custo nenhum. Mas experimenta chamar um artista famoso. Se ele não vai lhe cobrar alguma coisa para ir lá. E às vezes isso está acontecendo dentro da própria igreja, né? A gente começa a mercantilizar, porque o dinheiro começa a dar valor. Então, eu não tenho valor nenhum, mas o Neymar, por exemplo, tem muito valor. O Gabriel Jesus tem valor, os cantores aí famosos têm valor. Tem tal valor que a televisão paga para eles quantias enormes para que eles possam simplesmente aparecer lá, por exemplo, fazer a barba, né? Eu faço a barba, ninguém me paga nada, cara. Eles vão lá e faz a barba lá e ganha milhões, né? Por quê? Porque o sistema, o mercado, fez com que eles tivessem valor. É esse negocinho aqui, esse papelzinho aqui, que passa a gerir nossas vidas. E Jesus está dizendo para nós que esse sistema, gerido por Mamon, pela riqueza, não pode ser senhor de nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo. Você não pode ser dominado por isso. Você não pode determinar a sua vida, a sua conduta, a sua ética através disto. Esse aqui não me pertence não, tá? Pertence à minha esposa. Peguei emprestado, viu? Sabe que Mamon acaba que entrando sutilmente nas nossas vidas. O poder que ele possui, que a riqueza possui, ela entra sutilmente. Ela não entra arrombando, entra sutilmente, despertando em nós o desejo cada vez maior por essa necessidade. E aí eu quero assim que você entenda que o centro de tudo que Jesus está falando se encontra aqui. E aí nós vamos olhar então o verso 19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Bom, Jesus está dizendo que nós não devemos ajuntar mamão na terra. Nós não devemos ajuntar riquezas na terra. O tesouro está falando de riquezas. Ele diz que aquilo que a gente ajunta aqui na terra, a traça e a ferrugem, o ladrão, vai levar. O que você pode ajuntar na terra? Casas, carros, bastante papel e dinheiro, né? Que dá a você o poder de adquirir coisas, como eu disse, às vezes até pessoas, porque muitos vão se cercar em volta daquele que tem bastante, né, riquezas, porque ele quer ver se sobra alguma coisa para ele também, né? Sim, mas Jesus está dizendo que essas coisas passam, essas coisas não têm valor no celestial. E aí ele diz assim: mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Acumulem tesouros nos céus. É errado acumular tesouro na terra. Ele está dizendo para você não fazer isso. Não é errado, preste atenção, ser rico. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não é errado
você fazer uma reserva para sua aposentadoria. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é errado você passear com a sua família, tomar um sorvete. Não, isso não é o acumular. Ele está dizendo que o errado é acumular. Quando eu começo a acumular, eu começo a amar, eu começo a entender e acreditar que aquilo que eu tenho acumulado é que me garante a minha vida. Eu começo a perder o foco de Deus e começo a achar que mamão é a minha grande segurança. E olha, ele diz que eu devo então fazer o inverso, eu tenho que acumular tesouro nos céus. E talvez a pergunta seja, como eu acumulo tesouros nos céus? Essa resposta não é difícil. Basta a gente pensar em todo o contexto bíblico. Jesus nos chama para fazermos o que? Boas obras. Quando praticamos boas obras, o Pai é glorificado. Eu acumulo tesouros nos céus, não quando eu ajunto aqui na terra, mas pelo contrário, quando eu abro mão aqui na terra, eu dou aqui na terra em benefício do nome de Deus. Isto é, eu vou doar em amor. E preste atenção nisso, doar em amor. Sabe essa coisa de doar esperando, né? Eu vou doar porque eu vou plantar uma semente, lá na frente eu vou colher. Isso não é doar, isso é investir. É o que você faz às vezes quando você vai no banco, você coloca um dinheiro esperando o quê? O retorno daquele investimento. Doar para Deus não tem nada a ver com isso. Doar é o que Jesus fez. Ele foi lá e doou a vida dele naquela cruz, morreu por mim, por você, sem esperar que eu e você dessemos qualquer coisa. Aliás, nós não tínhamos nada para dar para ele. Entretanto, ele se doou. Doar é você entregar-se plenamente a algo. Eu dou a Deus em amor, em alegria, e não espero receber nada. Eu não dou pensando que eu estou plantando uma semente. Isso aí é a ilusão que estão pregando aí fora. Porque esse é o tipo de doação que não serve para Deus. Você está tentando, na verdade, comprar a Deus. Deus, eu estou te dando uma semente, vê se o Senhor faz virar 10. Eu quero 10 depois. Isso é barganhar, é trocar. E Deus não ensina isso, não é esse o princípio da Bíblia. O princípio da Bíblia é você doar livremente, por amor, por espontaneidade. E Deus sim, pode sim multiplicar o que você fez, mas simplesmente por amor, não porque você fez aquilo nessa expectativa. Aí Deus conhece o teu coração. A gente ajunta tesouro no céu quando a gente doa em amor. Porque se você doa pensando que está plantando semente para colher, você colhe e não precisa mais receber nada dos céus, porque você colheu o que você queria. Agora, quando a gente doa em amor, sem esperar nada, simplesmente doa, Deus honra, e você sim colherá nos céus. Eu poderia falar muita coisa ainda sobre isso, mas eu vou tentar ser bem aqui objetivo. Verso 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E você sabe o que me dói nesse versículo? É o de baixo. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, luz, trevas. Veja só, né? Contraste, né? Porque ou é luz ou é trevas, né? Mas se a luz que está dentro de você são trevas, quer dizer, na verdade não são luz, são trevas. É isso que ele está dizendo. Que tremendas trevas são. São tão fortes essas trevas que você nem sequer consegue perceber que você está nas trevas. Você ainda acha que está na luz. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os nossos olhos são a candeia. A candeia era uma pequena peça de metal. Já viu parece aquela lâmpada do Aladim lá? Uma coisa daquele tipo, né, pequeno, que ali o óleo acendia e você então conseguia enxergar na noite o caminho para você poder andar, não tropeçar, não se machucar, talvez da sua casa para achar algum objeto. Você acendia aquela peça, isso era uma candeia. Os olhos são candeias, está dizendo. Os nossos olhos, se forem bons, são candeias para todo o nosso corpo. Ele vai iluminar de forma que o nosso corpo vai ser abençoado por isso. Isto é, eu vou ter discernimento, eu vou conseguir enxergar as coisas para que eu não seja tragado pelo sistema de Mamon, por esse sistema que domina o mundo, que é a riqueza, e eu não entre nessa ilusão de viver barganhando, de me relacionar com as pessoas na intenção de plantar e colher, que eu não entre tomado por este sistema capitalista que já colonizou a própria igreja de Cristo, aonde a gente está sempre tentando de alguma forma ganhar. E aí basta você
ligar televisão, basta você ver a mídia e você vai ver que sempre existe uma troca, né? Com Deus não existe isso. Eu não tenho que subir morro para Deus me abençoar. Deus já me deu toda a bênção em Cristo Jesus. Com Deus não existe essa coisa de troca. Esse é o sistema de Mamon que funciona. É um sistema que só existe no toma lá da cá. E esse sistema está regendo o mundo e às vezes já, como eu disse, colonizando a própria igreja. Mas se os meus olhos forem maus, ele não consegue discernir esse sistema e eu acabo sendo engolido por este sistema e eu começo a andar em trevas porque eu sou dominado pelo sistema que Lúcifer regiu sobre todo regeu, né? Sobre todo o mundo. E aí pode ser ele socialista, capitalista, comunista, mas todo o sistema está corrompido pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o sistema, é isso que a Bíblia está falando, esse mundo é o sistema. E o sistema está corrompido. E se nós não tivermos discernimento e sabedoria, nós ficamos em trevas e somos induzidos a isso. Eu vou correr aqui, eu não vou ler agora do 25 ao 34, mas vocês sabem do que diz aqui. Jesus faz algumas perguntas. Por que está correndo atrás de dinheiro, né? Por que você está correndo atrás do que vestir, do que comer? Ele está falando de coisas básicas. Eu quero dizer isso para você hoje, de uma forma simples. Por que você corre atrás dessas coisas? Ora, o sistema em que vivemos, como eu disse, esse sistema maligno, esse sistema dominado por Mamon, pela riqueza, onde eu sou obrigado, poxa, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa, eu tenho que comprar, lá estou pagando o financiamento da minha casa, eu preciso adquirir o carro para me trabalhar. Enfim, esse sistema acaba levando você a precisar de Mamon. E aí você trabalha, eu preciso dele, eu preciso, para que eu continue trabalhando e eu continue podendo morar na minha casa, eu continue podendo pagar o médico quando necessário, comprar o remédio quando necessário. Enfim, o sistema foi criado para que você se torne prisioneiro dele. Eu e você. E é claro, você vai dizer assim, não tem como eu sair desse ciclo vicioso. E Jesus não está dizendo para você parar de trabalhar. Jesus não está dizendo para você não pagar seu aluguel. Jesus não está dizendo para você não ter o que comer, o que vestir. E não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo para você não se deixar ser dominado por Mamon. Para você não se deixar ser dominado por isso. Acontece que eu preciso trabalhar e eu preciso pagar o estudo. Eu preciso pagar o financiamento da casa, o aluguel, o carro, enfim. Só que quando eu estou lá trabalhando, aí eu recebo, eu vou pagar minhas contas, eu sou tomado por esse sistema, eu já olho para o meu carro e falo, não, meu carro, poxa, o irmão lá tem um carro melhor que o meu. Ah, por que eu não sou abençoado? Aí a gente acha que isso tem a ver com a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Não, o irmão tem Ferrari, coitado, eu tenho um Chevroletinho aqui, não, eu preciso de uma Ferrari, né? Tem um canal aí que mostra isso, né? Não sei se vocês já viram lá, o cara mostra lá Ferrari, você tem que ter uma Ferrari. Para que você precisa de uma Ferrari? Para que você precisa de uma casa, sei lá, de 1.000 metros quadrados a casa, fora o terreno todo, né? Para quê? Para você dizer para as pessoas que você tem uma Ferrari? Para você dizer para as pessoas que eu tenho uma mansão? Para você aparecer na televisão e dizer que eu sou, né? Olha como eu sou abençoado por Deus? Isso não é bênção de Deus, isso é um engano. Isso é o que o sistema de Mamon vende para nós. E nós precisamos entender, porque Jesus, no conceito bíblico, diz: se você tiver o que comer, vestir, esteja satisfeito, contente. 1 Timóteo capítulo 6, esteja contente. Essa é a lógica do reino. A lógica do reino é que você possa ter para doar. Em Efésios capítulo 4, você vai ler isso. Trabalhe para adquirir aquilo que você necessita. Você conseguiu, pagou a conta lá do seu carro, pagou o teu aluguel, pagou, opa, sobrou dinheiro, minha esposa, que maravilha, ó, a gente fez as compras, sobrou dinheiro, então eu vou ajudar, eu vou investir no missionário, eu vou investir no projeto lá da igreja, eu vou investir na vida de alguém que eu conheço, que está carecendo neste momento. Eu vou investir porque é isso que Deus deseja e dessa forma eu glorifico a Deus. E quando eu tenho um coração disposto a doar, mais Deus me abençoa, porque Deus abençoa aquele que é fiel no pouco e mais Ele vai te dar para que você continue dando mais. Não é para que você aumente as suas riquezas, não é para acumular riqueza, é isso que Ele diz: não acumulem, distribua o que você tem. Louco, esta noite vão pedir a tua alma. Eu aumentei meus celeiros. Divida o pão nosso. Eu vou encerrar e talvez você faça a seguinte pergunta: pastor,
Se nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele diz que nada nos faltará, porque Ele vai nos acrescentar aquilo que precisamos, por que pessoas passam fome? E por que pessoas dentro da igreja que serve a Deus passam fome? E passa, viu? Por que pessoas dentro da igreja às vezes estão vivendo na miséria? Porque a igreja não entendeu que ela é o corpo de Cristo, precisa e deve romper com o sistema de Mamon, de Lúcifer, que é esse sistema do acumular, do ajuntar para si, de sempre querer construir mais um projeto para si mesmo, querer fazer mais um celeiro, em vez de dividir, de compartilhar. Porque a igreja precisa entender que o pão que Deus dá a mais para um é para ser dado para aquele que não tem. Que o salário que Ele deu a mais para você é para dividir com aquela família que não tem. E que não podemos deitar nossas cabeças no travesseiro e descansar sabendo que nossos irmãos padecem. A igreja precisa entender que ela é corpo. E o corpo tem que cuidar um do outro. Nós somos todos irmãos. E não é esse negócio de chamar o irmão porque eu não lembro o nome do irmão Antônio. Então chega lá, não lembro o nome dele, é o irmão. Não é isso, né? É de saber que é irmão de verdade. Sabe como aquele irmão de sangue que você tem, que cresceu com você, que você chorou junto, que você machucou ele, que ele machucou você, mas que se ama, que na hora da dor um está lá para cuidar do outro. Nós temos que nos ver dessa forma como irmãos. E isso é ser igreja. E é assim que nós devemos participar da mesa do Senhor, como igreja, como irmãos de verdade, como irmãos que se amam, como irmãos que se acolhem, como irmãos que estão dispostos a romper com o sistema de Mamon. Nós temos que ser igreja que senta na mesa de Deus e que está furando, quebrando o sistema de Lúcifer nesse mundo. Nós somos aqueles que têm que andar na contramão. Nós somos aqueles que têm que chamar a mesa de Cristo, todos pequeninos. E é interessante que Jesus, quando fala da festa das bodas, Ele manda chamar todos que a sociedade marginalizava. Vai buscar aquelas pessoas que estão jogadas na rua, traz lá o leproso, traz aquele que não tem nada, que está jogado, está mendigando, traz para essa festa. Nós temos que nos ver como igreja, e é esses que nós temos que convidar para vir participar da mesa. Aqueles que estão em pecado, não aqueles que se julgam santos, perfeitos. Porque aquele que se julga santo e perfeito não percebeu ainda a sua imperfeição, não enxergou ainda o seu pecado. E Jesus chama aqueles que são sim imperfeitos, mas que reconhecem que precisam de Deus. Eu quero convidar você hoje a participar dessa mesa, com esse coração voltado para romper, para destruir, para quebrar com o sistema de Mamon, com o domínio desse sistema, sabe, mercadológico, esse sistema baseado e construído sobre o dinheiro e aquilo que ele dá como valor. Participar dessa mesa é entender esse evangelho. Participar dessa mesa é dizer: Jesus, eu quero romper com isso. Eu quero dividir o que eu tenho com aqueles que não têm. Eu quero dividir o que eu tenho para investir no teu reino, em missionários, para investir na tua obra, para ganhar mais vidas. Eu quero investir o que eu tenho no Senhor, mas não para ganhar. Porque se você quer investir para ganhar, então não venha. Aliás, essa palavra até investir não deveria ser usada, né? Doar. Essa é a palavra que a Bíblia usa. Não existe a palavra investir lá na Bíblia. Doar. Então, a lógica da economia celestial se baseia na doação generosa e na confiança em Deus. Na medida que eu compartilho as provisões de Deus, irmãos são abençoados, Deus é glorificado e Deus me confiará mais para que eu possa doar ainda mais. E mais irmãos serão abençoados. E mais Deus será glorificado. E mais o sistema econômico de Lúcifer se quebrará. Participe desta mesa, olhando para o seu irmão como responsabilidade sua. Seja um com ele. Que Deus nos abençoe por meio do pão e do cálice. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.